Diz assim a palavra de Deus. Segundo a Pedro, capítulo 3 e versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto a glória como no dia eterno. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Aqui, meus amados irmãos, é uma campanha de 7 dias. Crescer na graça e no conhecimento. Como crescer na graça e no conhecimento? Para crescer na graça, temos que orar. Buscar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para crescer no conhecimento, nós temos que estar examinando a palavra de Deus. E muitas vezes, examinando a palavra de Deus, a gente aprende como nos comportar na casa de Deus, nós aprendemos como servir a Deus, nós aprendemos como receber o Espírito Santo de Deus, nós aprendemos como obedecer a palavra de Deus, a qual ela nos requer que nós fazemos, para quê? Para que nós herdamos a vida eterna. Porque já lá em João 3,16, o que Jesus disse? João disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio para quê? Para que nós cremos, para que nós temos a vida eterna, porque por isso Deus deu o seu Filho amado, para que nós tenhamos a vida eterna nele. Por que a vida eterna? Porque quando nós descemos da sepultura, muitos pensam que morreu, acabou, morreu, não existe mais. Não, ainda há outra vida do outro lado. É céu ou inferno. Se estamos na presença de Deus, é céu. Se não estamos na presença de Deus, é inferno. Então, por isso, essa campanha, para que nós venhamos aprender o que é a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? Nós vamos ler também em 1 aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo 12. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo 2. A sensibilidade e a condenada. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estas como aquela. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor. Aí dá um pouquinho para Sofia. E o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e tanto nos ressuscitará nós, pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria o membro de Cristo e os farias membros de meretriz? Amém? Amém. Glória a Deus. Aqui, meus amados irmãos, o que a palavra de Deus diz também em 2 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 2. Que todas as coisas me são lícitas. Vamos citar um exemplo aqui, esse copo de água. E aqui, no lugar do microfone, um copo de pinga. É lícito para mim, é lícito beber tanto copo de água como copo de pinga. Mas como servo de Deus, é lícito de eu beber água, mas não é lícito de eu beber a pinga. Por quê? Por quê? Porque não é lícito. Porque é uma coisa que me faz mal e que desagrada a Deus. Então isso chama o quê? O livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Quando Deus deu o livre-arbítrio para o homem e para a mulher. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Deus diz assim, ó: Deus ordenou o homem, coma de todo o fruto da árvore do jardim, mas da árvore do entendimento do bem e do mal não comerás. Se vocês tão somente comer desse fruto, certamente morrerás. Quer dizer, Deus colocou o fruto da árvore do jardim, da ciência do conhecimento do bem e do mal, e deixou lá, falou, ó, vocês não comem, se vocês comerem, certamente você vai morrer. Mas aí você pega e lê a Bíblia, lê lá, que eles comeram e não morreram.
Deus não estava falando da morte carnal. Deus estava falando da morte espiritual. Quer dizer, Deus, por que a morte espiritual? O contato do homem para com Deus. Porque antes disso, Deus ia por volta do meio-dia, todos os dias no jardim. Adão, Adão, onde você está? Deus chegava e Adão falava, estou aqui, Senhor. Deus ia conversar com Adão face a face. Por quê? Porque Adão não tinha pecado. Então ele conversava face a face com Deus. Quando então a serpente veio, enganou Eva, seduziu Eva para que comesse do fruto, que ela ia ser igual a Deus, cresceu o desejo no coração de Eva, querer ser igual a Deus, querer ver tudo que Deus via, ter o poder de Deus. Então Eva foi e comeu do fruto. Ela comendo do fruto, o que ela deve ter pensado? Agora eu pequei, então vou fazer Adão pecar também, eu vou dar do fruto para ele comer. Só que ela não disse para Adão, porque certamente, eu tenho certeza, se ela tivesse dito assim, ó, esse é do fruto da árvore do jardim, Adão talvez não teria comido. Ela simplesmente chegou e falou, Adão, ó, coma desse fruto. Adão foi e comeu. Quando eles comeram, os seus olhos espirituais foram abertos e eles então começaram a ver a sua nudez. Correram até o mato, pegaram folhas de palmeiras e tamparam. De repente, no dia seguinte, deu volta pro meio-dia, lá vem Deus de novo. Adão, Adão, onde está Adão? Adão não falou assim, ó, estou aqui, Senhor. Adão estava lá escondido. Ó, estou aqui, Senhor. Eu ouvi a tua voz e fiquei com vergonha. Aí Deus pergunta, por que tu comeste da fruta da árvore do jardim? A fruta do conhecimento, do bem e do mal. Ah, Senhor, aí ele quis tirar o corpo fora. Ah, foi a mulher que me deu, a mulher que tu fizeste para mim. Mas se ele não quisesse comer, ele não tinha comido. Então, quer dizer, um já começou pecando aí, jogando a culpa no outro. Então começou o quê? Desagradando a Deus no livre-arbítrio. Então Deus não deu o livre-arbítrio. Por quê? Porque certamente, vamos supor, vocês dois, se Deus quisesse que vocês falassem assim, ó, a partir de hoje vocês vão me servir, queira você, queira não. O que teria que ser feito? Vocês dois teriam que servir a Deus. Mas Deus deu o livre-arbítrio para vocês, ó. Existem dois caminhos. O caminho da salvação e o caminho da perdição. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Entendeu? Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Jesus não disse, ó, você é obrigado a vir após mim. Jesus disse, toma a tua cruz e me siga. E o que é tomar a nossa cruz e seguir a Jesus? Entendeu? Será que seguir a Jesus, aceitar Jesus, ser crente, é ter tudo às mil maravilhas? Não, Jesus disse ainda mais, ó, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Aleluia, Deus. O crente, ele tem perseguição, o crente, ele tem luta, ele tem dificuldade, entendeu? Se torna pior do que quando está no mundo. Por quê? Porque Jesus já deixou claro isso. Por causa da minha palavra e de mim, vós serão odiados pelos outros. Entendeu? A partir do momento que você aceita Jesus e começa a servir a Deus, você já começa a ser odiado pelas pessoas, você já começa a ser odiado até mesmo por alguns familiares que não querem ser crente, que não gostam de crente, né? Aí eu sempre disse para a pessoa, não precisa você gostar de crente, basta você gostar de Jesus. Já é o suficiente. Então esse é o livre-arbítrio que o Senhor nos deu. E veja bem, o que nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 adiante, que nós somos membros de Cristo. Entendeu? Por quê? Porque Deus, quando ele foi fazer o homem, o que ele falou? Ele falou assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós somos a semelhança de Deus. Nós somos a semelhança de Deus e sendo membro de Cristo. O que Paulo diz? Porventura vou pegar o meu corpo e fazer do meu corpo um corpo de meretriz, sendo que eu sou membro de Cristo? E ali logo mais à frente a palavra diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E como que nós podemos danificar o templo do Espírito Santo? De maneira nenhuma. Porque que toda vez que nós mexemos com o nosso corpo, danificando o nosso corpo, o que nós estamos fazendo?
Mexendo no corpo que não é nosso, porque esse corpo não nos pertence. O nosso corpo, a nossa vida, pertence a Deus. Se a nossa vida pertencesse a nós, se nós fizéssemos o que nós quisermos da nossa vida, como muita gente fala, eu faço o que eu bem quero da minha vida. Mas não é bem assim. Quando uma pessoa morre, o que acontece? Ela vai com a roupa que ela quer? Ela vai sozinha? Se ela é dona da vida dela, então ela vai sozinha. Porque alguém tem que carregar ela. Alguém tem que vestir ela. E muitas vezes, nem a família põe a roupa que quer. É sempre ir lá, a funerária que escolhe. É roupa assim, 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 assado. Que vocês têm que colocar. Então, nós não escolhemos nossa roupa nem para ir para a sepultura. Então, essa vida não é nossa. Essa vida pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. E quando nós pertencemos a Deus e nós temos a oportunidade, que nem temos aqui hoje, de aprender da palavra de Deus, de começar a fazer a vontade dele. E como que nós começamos a agradar a Deus? Como novo convertido, como aceita Jesus. Como? Não fazendo o que muitos hoje fazem dentro da igreja. Uns comportamentos errados que é vergonhoso para um cristão. Por que é vergonhoso para um cristão? Veja bem, quando nós vamos numa audiência no juiz, lá no juiz nós atendemos celular? Nós temos que entrar na sala do juiz com o celular desligado. Lá no juiz, na hora que o juiz está falando, nós saímos da sala do juiz para ir no banheiro? Nós saímos da sala do juiz para lá no bebedouro do outro lado beber água? Se nós fazermos isso, o que vai acontecer? Ele vai nos chamar a atenção. Se nós respeitamos o juiz que é homem, por que nós não respeitamos a Deus? Esse é um comportamento horroroso que muitos cristãos têm. Quando a gente é novo convertido, está indo na igreja, é normal. A gente não sabe que não pode ir lá no bebedouro beber água na hora da palavra. A gente não sabe que não pode atender o celular na hora da palavra. É normal. Para o novo convertido que ainda não aprendeu, é normal. Por quê? Às vezes, por que ele não aprendeu? Porque o novo convertido, ele chega e ele aceita Jesus na igreja. Vamos supor, Maria e o Wes aceitou Jesus. Eu já sou cristão, já sou crente há algum tempo. Aí o pastor está aqui pregando a palavra de Deus. Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus tem uma bênção para te entregar. De repente eu estou com o celular no morro, o celular toca. Eu cato o celular, vou lá para a rua atender o celular. É um costume vergonhoso, uma atitude vergonhosa e um mau exemplo para vocês dois que são novos convertidos. Entendeu? Porque o certo que